né? Para quem quiser ver depois a gente resolvendo as últimas atividades. Pessoal, então eu vou fazer algumas atividades com vocês do livro de atividades, né? É livro de atividades que chama? Eu nunca lembro o nome. Não sei. Desse livro esquisito aqui. E eu não escolhi nenhuma atividade sobre esse diagrama de fases. E eu coloquei uma questão dessa na prova. Então, vamos pegar aqui essa da página 17 do livro de atividades e vamos dar uma olhadinha aqui. Então, vamos pegar o caso ali da água, H2O. Então, vejam que na água, a gente tem aqui a linha 3. A linha 3 representa a separação entre sólido e vapor, ok? A linha verde entre líquido e vapor e a linha que é meio marrom ali, a linha 1, entre sólido e líquido. Então, nesse pedaço aqui, a gente tem sólido, que seria esse trecho aqui. Tudo que está aqui é sólido. Tudo que está nesse meio é líquido, tudo que está aqui embaixo é vapor. Certinho? Vejam que na pressão de 1 atmosfera, que é o padrão para a gente, né? Pressão de 1 atmosfera, a água primeiro é sólido, depois ela vira líquido, depois ela vira vapor, que é o que a gente espera normalmente. Ok? Certo, gente? Então é assim que funciona esse gráfico, né? Quando a gente está passando de um lado para o outro, você tem aquelas transformações que a gente já conhece, né? Beleza? Se você pegar aqui do lado o CO2, que é gás carbônico, vejam que a pressão de 1 atmosfera, que está aqui embaixo, olha, ele passa de sólido direto para vapor, não tem líquido, né? Que é o gelo seco, né? Que é gás carbônico congelado, ele não derrete e vira líquido, ele sublima, ele vai direto do sólido para o vapor. Tudo bem? Beleza, pessoal? Vocês lembram do que eu passei? Não tem aqui. Que eu passei para vocês um diagramazinho que tinha o nome de todas as transformações, sólido para líquido, líquido para gás, gás para sólido, gás para líquido, tinha o nomezinho de todos. Então, vai ter uma questão da prova em que eu vou pedir para vocês falarem para mim uma dessas transformações, tá? Então eu vou falar, tá acontecendo isso. Como que é o nome dessa transformação? Você vai ter que dizer. Pessoal, então, para resolver com vocês aqui, eu escolhi algumas questões, tá? Começando aqui com a número 1 da página 18. Então vão acompanhando o livro de atividades de vocês e a gente vai fazendo juntos, tá? Belezinha? Então a primeira que eu escolhi aqui é a número 1. Professor, Então, só uma perguntinha. Fala. Aí no diagrama de fases, tipo, uma pergunta seria a respeito da temperatura em que ele muda o estado dele, tipo isso. Não, muito Porque isso a gente complexo. interpreta dele? Não Eu- entendi eu- muito bem. então seria um diagrama, só que sem as marcações, né? Sem o que é sólido, sem o que é Uhum. líquido, sem as coisas. Então eu colocaria assim, ó. Tipo, ignore aqui. Eu falaria assim, o ponto 2. No ponto 2 eu posso encontrar substâncias do tipo líquida, vapor, sólido, líquido mais vapor, líquido mais sólido, sólido mais vapor. Entendido? Então nesse Ah, tá. ponto 2, Agora entendi. então nesse ponto 2, como ele está em cima da linha verde, eu posso ter líquido e vapor. Lá, nesse ponto azul aqui, nesse ponto azul eu teria um líquido. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Nesse ponto azul eu teria um sólido, que está desse ponto. Entendido? Beleza. Ok, então certo. Então vamos voltar lá para o número 1 sobre calor. Então aqui, pessoal, número 1 sobre calor, né? Sobre definição. Analise as proposições a seguir. Então, uma questão de verdadeiro e falso, né? Então, primeira, o calor deve ser medido somente em calorias. Bom, lembre, calor é uma energia. Então, o calor ele é uma energia. Energias elas podem ser medidas em calorias, é claro, mas a unidade correta, de acordo com o Sistema Internacional, é joule. Então, a primeira afirmativa aqui é falsa. Tá? Não é somente calorias. É caloria, mas é joule também, né? Existem outras unidades que medem calor também, tá? Que medem energia. A segunda, o trabalho é energia transferida e, portanto, pode ser medida em joules. Bom, vocês aprenderam o trabalho no passado. O trabalho é energia gasta para fazer deslocamento. Toda energia, o trabalho é energia. Isso é uma verdade. E toda energia pode ser medida em joule. Então é verdadeiro, tá? Beleza? Calor pode ser transformado em trabalho e vice-versa. A gente não aprendeu isso ainda, tá? Vai ser no próximo trimestre. Mas sim, eu posso transformar calor em trabalho. É o que uma máquina térmica faz. A gente vai falar muito de máquina térmica no próximo bimestre, tá? Então é verdadeiro. A próxima ali. Calor e temperatura são grandezas da mesma natureza. Não, nada a ver, né? Calor é energia e temperatura é a agitação de molécula. Falso. E a última, o calor é equivalente à temperatura. Não, a gente acabou de falar que são coisas diferentes, né? Então não é equivalente. Beleza? Então é falso também. Então ficou FVV, FF. Tudo bem?
Pessoal, para hoje eu separei algumas questões. Na hora que a gente encerrar essas questões, a gente encerra a aula, tá? Não tem por que eu ficar me prolongando, né? A não ser que vocês tenham perguntas a fazer, claro, né? A ideia é sempre que vocês participem. Questão número 3. Então, a 2 eu vou pular. Mas se vocês quiserem, tá? Se você pegar qualquer questão da apostila inteira e falar, como faz isso? Eu posso te falar, tá? Isso é de menos para mim. Questão número 3. A respeito de dois corpos de mesma massa, então eu vou tirar a apostila aqui e vou ter que fazer rascunho aqui. Pessoal, eles têm a mesma massa, então eu vou chamar aqui de corpo número 1, corpo número 2, beleza? Essa é a questão número 3. Eles têm a mesma massa, então massa 1 e massa 2 são iguais. E capacidades térmicas diferentes, então a capacidade térmica 1 é diferente da capacidade térmica 2, que recebem quantidades iguais de calor. Então, a quantidade de calor 1 e a quantidade de calor 2 é igual. A questão falou delta Q, mas delta Q e Q é a mesma coisa, tá? Daí assinale o que for correto. Eu vou lembrar uma coisa aqui, ó. Veja o seguinte. Capacidade térmica, a gente pode escrever como sendo M vezes C. Esse C é o minúsculo, calor específico. Esse C é o C maiúsculo, capacidade térmica. Como a questão falou que a massa dos dois é igual, isso significa que ele, e como ele falou que a capacidade térmica é diferente, isso quer dizer que o calor específico é diferente entre os dois. Beleza? O calor específico é diferente. Então, vamos olhar lá o que a questão está dizendo. Então, é para assinalar verdadeiro e falso também, né? A número 1 fala assim: o corpo de maior capacidade térmica experimenta menor variação de temperatura. Eu tenho essa equação para a capacidade térmica, M vezes C, mas eu também posso escrever a capacidade térmica como sendo calor dividido pela variação de temperatura. Então, o que a questão falou é: quem tem a maior capacidade térmica vai ter a menor variação de temperatura. É verdadeiro, tá? Então, a afirmativa 01 é verdadeira. Eu comentei isso com vocês no caso da praia, né? Que a areia tem uma capacidade térmica menor do que a da água. Então, a areia troca de temperatura muito mais rápido. Então, de manhãzinho, a areia já esquentou com o sol, mas a água ainda não, porque a água tem capacidade térmica alta. Beleza? E no final da tarde é o contrário. A areia esfria rápido, fica gelada, e a água fica quentinha ainda, né? Então a primeira é verdadeira. A segunda, o corpo de maior calor específico experimenta menor variação de temperatura. Olha, quem tiver o maior calor específico, como a massa é igual, quem tem o maior calor específico vai ter a maior capacidade térmica. Então a segunda afirmativa está falando exatamente a mesma coisa que a primeira. Por isso ela também é verdadeira, né? Beleza? Então nesse caso ela é verdadeira também. A terceira, o corpo de menor capacidade térmica experimenta maior variação de temperatura. Então, é o caso da areia. Tem uma capacidade térmica menor, por isso sofre mais variação de temperatura. Então, é verdadeiro também. E a última, os dois corpos experimentam a mesma variação de temperatura. Se o calor é o mesmo e a variação de temperatura é o mesmo, o C deveria ser o mesmo. E a questão falou que não é. Então, a 8 é falsa, né? A 8 tem que ser falsa. Portanto, a somatória de todas aqui, 1 mais 4, 7. Essa seria a resposta da questão, né? Belezinha? Tranquila essa ideia de capacidade térmica, gente? Então, capacidade térmica Tranquilo. tá aí. Beleza, né? Bem tranquila essa parte. Vamos fazer a número 4 agora? A 4 é tão simplesinha que eu vou fazer nesse espacinho, tá? Então, eu não vou tirar os dados da questão, né? Mas eu vou colocar direto na equação. Então, ele fala assim: o calor específico do ferro é aproximadamente 0,1. Portanto, para se elevar 20 graus Celsius a temperatura de um pedaço de ferro de 15 gramas, é necessária a quantidade de calor de... Olha aqui. Se eu vou elevar a temperatura, eu vou usar calor sensível. E a equação do calor sensível é MC. Aqui eu posso colocar temperatura final menos inicial ou variação de temperatura. Então ficaria assim. Massa. A questão falou pedaço de ferro de 15 gramas. Calor específico. Falou que é aproximadamente 0,1. E para elevar, 20 graus Celsius. Então é só multiplicar isso daqui. 15 vezes 0,1, 1,5. 1,5 vezes 20, 30. E como aqui estava grama, aqui estava grau Celsius e aqui estava caloria por grama grau Celsius, o resultado é calorias. Então está resolvida a questão. Coloquei uma sim na prova, que é só calcular a quantidade de calor, bem simplesinha dessa forma. Claro que eu coloquei, gente. Faz parte, vocês têm que saber calcular calor sensível. Belezinha essa, bem tranquila, né? Vamos fazer ali a número 5. A número 5 usa o mesmo princípio, tá?
Só que daí a gente tem que fazer uma continha um pouco diferente. Então, vou guardar isso daqui. Se vocês precisarem, vocês podem tirar um print ou podem assistir a aula gravada depois, né? Sempre a mesma coisa. Questão número 5. Então, de volta, não vou tirar as informações do enunciado, vou colocar direto na equação, porque é bem simplesinha e está bem fácil essa. Então, a questão diz o seguinte: um bloco de cobre de massa igual a 200 gramas, inicialmente a temperatura de 20 graus Celsius, recebe 540 calorias. Então, se ele está a 20 e recebe calorias, ele vai ficar mais quente, né? Determine a sua temperatura final, sabendo que o calor específico do cobre é igual a 0,09. Pessoal, se ele falou que ele recebe calor e vai mudar a temperatura, calor sensível. Então, a equação do calor sensível é mc, e aqui eu não vou colocar ΔT porque o objetivo é calcular a temperatura final. Então, fica assim. A questão fala, recebe 540 calorias. Massa, 200. Calor específico, 0,09. Quero descobrir a temperatura final e a temperatura inicial, a questão fala que é 20. Então, é assim. Eu vou gastar uma linha para resolver essa multiplicação que está aqui fora, tá? Beleza? Então, ficaria assim. 540 é igual. Quanto dá 200 vezes 0,09? 200 vezes 0,9. Vai dar 18. Então vai ficar 18 e o parênteses T menos 20. Aqui você pode fazer de duas formas, tá? Se você quiser, como 18 está multiplicando um parênteses, ele pode fazer distributiva, sem problema nenhum. Mas é mais fácil pegar esse 18 e passar dividindo, né? Então vai ficar 540 dividido por 18 igual a T menos 20. Quanto dá 540 dividido por 18? Vai dar 30. E o menos 20 passa para o outro lado mais. 30 mais 20 igual a T. Portanto, qual a temperatura final? 30 mais 20, 50 graus Celsius. Então tá aí, gente. Essa é a temperatura final. Bem tranquila essa questão também, né? Certo? A questão deu todas as informações bonitinhas, foi só aplicar na equação e resolver matematicamente de uma forma bonitinha ali, né? Então, a professora Sinir ficaria feliz com uma questão dessa, que tá matematicamente bem bonitinha. Beleza? Próxima questão que eu separei para fazer com vocês aqui é a questão número 10 na página 20. Tá? Engraçado. Eu vou falando, eu vou vendo o que eu estou fazendo, mas na tela tem um delay de 1 segundinho. Então, pessoal, número 10. Vou fazer de preto, que as canetas azul tá dando umas falhadas já. Eu quero usar ela mais para marcar as coisas. E preto eu tenho um monte. Então, questão número 10 diz o seguinte. Uma massa de 200 gramas de água recebe uma quantidade de calor a taxa de 6.000 calorias por minuto. Determine a variação de sua temperatura para um aquecimento de 2 minutos. Considere o calor específico da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Então, vocês sabem que a minha apostila tem as respostas, né, e detalhado até. Acho que positivo considera que os professores não são muito bons em resolver exercício, então ele coloca tudo bem detalhado. Ele está fazendo de uma forma aqui que é bem direta. Eu não quero fazer dessa forma, eu quero fazer de outra forma. Então, primeira coisa. Eu vou colocar a capacidade térmica da água. A capacidade térmica seria massa vezes calor específico. Isso vai ser bem fácil, tá? Qual que é a massa? A questão fala que são 200 gramas. Qual o calor específico da água? 1. Portanto, qual a capacidade térmica da água? 200 vezes 1, 200. 200 calorias por grau Celsius. Essa é a capacidade térmica, ok? Agora eu vou calcular quanto de calor a água recebeu. Potência é a quantidade de calor que ele recebe dividido pelo tempo. A questão fala que a potência é de 6.000 calorias por minuto. A quantidade de calor que ele recebe eu não sei, e o tempo, ele fala, o aquecimento de 2 minutos. Então o tempo é 2. Se esse 2 passar multiplicando, a quantidade de calor vai dar 6.000 vezes 2, 12.000. 12.000 calorias. Beleza? E por fim, tem outra equação para capacidade térmica que fala que a capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Lembre que o objetivo da questão é calcular a variação de temperatura. Então, esse ΔT vai passar multiplicando e esse Czão vai passar dividindo. Então, a variação de temperatura vai ser a quantidade de calor, 12.000,
dividido pela capacidade térmica, que é 200. Portanto, qual é a variação de temperatura? Posso cortar e cortar. 120 dividido por 2, 60. 60 graus Celsius. Então, esse é o nosso resultado final. Então, essa quantidade de água sofreu uma variação de temperatura de 60 graus Celsius. Belezinha, gente? Bem tranquila, né? Certo? O que a apostila faz é misturar tudo isso numa equação só, tá? Então, ele pega e faz assim, ó. Potência é igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. Daí ele fala assim, escreve assim. Potência é igual a quantidade de calor dividida pelo tempo. Mas a quantidade de calor é sensível. Então ele troca por mc ΔT. Ele faz isso. Daí você resolve essa equação isolando o ΔT. É claro que vai dar na mesma, né? Só que aqui eu fiz pedaço por pedaço para ficar mais bonitinho. Certinho essa? Alguma dúvida? Eu coloquei uma questão assim para vocês na prova, tá? Desse tipo aqui. Eu falo em tempo, falo em potência, que aí variação de temperatura e tal. Não é uma questão muito difícil, né? Pessoal, antes que eu esqueça, coloque no chat o nome de vocês completo aí para eu fazer chamada, tá? Beleza? Quarta-feira a chamada é fazer a prova, né? Então é bem tranquilo. Mas para hoje eu preciso que vocês coloquem ali para mim. Certo? Nicole, está com a mão levantada. Quer falar Foi sem alguma coisa? querer. Beleza. Pessoal, próxima questão é questão número 13, da página 21. 13. Que número bonito, né? Número 13 da página 21. A questão fala o seguinte, vamos ler lá. Colocaram o nomezinho ali no chat? Quem está acordado colocou, né? Uma fonte térmica funde gelo, funde 9 gramas de gelo. O que é funde? Funde é transforma de sólido para líquido, ou seja, derrete, né? Beleza? Então esse gelo sofreu uma fusão. 9 gramas de gelo a 0 graus Celsius, ou seja, se o gelo estava zero, ele já estava na temperatura máxima. Então todo o calor que você coloca no gelo que já está zero é calor latente. Em 10 minutos, demora 10 minutos para acontecer isso. Considerando o calor latente de fusão do gelo igual a 80 calorias por grama e uma caloria igual a 4 joules, determine a potência em watts da fonte térmica. Então ele quer saber a potência. Só que ele quer saber em watts, tudo bem? Então aqui são duas contas. Então, potência é a quantidade de calor, quantidade de energia qualquer, né, dividido pelo tempo. Só que eu preciso saber quanto é a quantidade de calor primeiro. Então, nesse caso, a gente já falou que é calor latente. A equação do calor latente é ml. Então, a quantidade de calor vai ser a massa, a questão fala que são 9 gramas, e o E é o calor latente dessa transformação. Como está acontecendo fusão, é o calor latente da fusão do gelo, que a própria questão fala que é 80. Então, o calor latente vai ser 9 vezes 80, 9 vezes 8, 72, 720. 720 calorias. Então, detalhe. Eu tenho que transformar em watt. Vou colocar aqui para cor, olha. Ops. Eu tenho que encontrar o resultado em watt. Para que a potência fique em watt, a quantidade de calor tem que estar em joule e o tempo tem que estar em segundo. Beleza? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar essas calorias em joule. A questão fala, considerando o tereréu e uma caloria igual a 4 joules. Então, uma caloria é 4 joules. Portanto, eu tenho que multiplicar por 4. Se eu multiplicar isso por 4, eu encontro 2.880 calorias. Caloria não, né? Joule. Que burro. Dá zero para ele. Então, a potência vai ser igual. Quantidade de calor, 2.880 joules. Dividido pelo tempo. A questão fala lá, a fonte térmica funde 9 gramas de gelo a 0 graus Celsius em 10 minutos. Então, o tempo é 10 minutos. Como que eu transformo 10 minutos em segundos? Bom, de minuto para segundo é só multiplicar por 60, né? Isso é fácil. 10 minutos vezes 60 segundos vai dar 600 segundos. E agora sim eu descubro a potência. 2.880 dividido por 600 é 4,8. 4,8 watts. E esse é o nosso resultado final. Tem que marcar alternativa? Não, né?
Então é isso, gente. Belezinha? Muito difícil a questão? Então tá aí, molezinha essa questão. Se fosse para responder em calorias por minuto, então ficaria 720 calorias dividido por 10 minutos, daria 72 calorias por minuto. Ok? Mas ele pediu em watt. Então, tá bem. Pessoal, número 13, então, só aí mesmo, molezinha, né? Próxima que eu separei para vocês era número 14. É isso? Isso. 14 e 15 aqui já seguindo a sequência. Então, número 14. Será que cabe aqui a 14? Bom, tomara. Então, a 14 fala assim, vamos ler lá. Um bloco de gelo de massa 200 gramas, inicialmente a menos 10, recebe uma quantidade de calor eficiente, calor, né? Para que se funda completamente. Veja o seguinte, ele falou que o gelo está a menos 10. Então, quando eu colocar calor nesse gelo, ele não vai derreter. Porque gelo não derrete a menos 10. O gelo só derrete quando chega a zero. Ok? Determine a quantidade de calor recebida. Então, primeiro o gelo vai esquentar, depois o gelo vai derreter. Entendido? Então, são dois processos. Considere o calor específico do gelo igual a 0,5 e o calor latente de fusão do gelo igual a 80, igual à questão anterior. Então, seria assim, né? Primeiro, o gelo vai esquentar. Se ele vai esquentar, calor sensível. Calor sensível é MC T menos T0. Depois o gelo vai derreter. Calor latente. Calor latente é ML. Entendido? Então são dois processos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, um depois do outro. Primeiro, então, vamos descobrir quanto de calor ele precisa para esquentar. De menos 10 até poder derreter, que é zero, né? Então a massa, a questão fala que são 200 gramas. Calor específico do gelo, 0,5. Temperatura máxima que eu posso esquentar o gelo, 0. E a temperatura inicial era menos 10. Ok? Então, calor sensível vai ser 0 menos 10. Vai dar 10 vezes 0,5 vezes 200. Então, vai dar 1.000 calorias. Então, eu preciso de 1.000 calorias para esquentar o gelo de menos 10 até 0. E quando o gelo esquentou, agora sim ele pode derreter, né? Então, o calor latente vai ser a massa, que é 200, multiplicado pelo L, que é 80. Então, essa continha, 2 vezes 8, 16. Os 3 zeros, 16.000 calorias. Então tá aí, gente. Para que eu pegue o gelo a menos 10 e derreta ele completamente, eu preciso de 1.000 e depois 16.000. Ou seja, a quantidade total de calor é 17 calorias. Ok? Fechou? Morrendo aqui. Eu não vou falar morrendo não, porque uma professora amiga minha está com suspeita de corona e já fez o exame e ainda não recebeu o resultado e está desesperada. Bem triste. E 2 alunos também. Então, gente, se cuide. Pessoal, de boinha a 14. Teve uma questão que vai ser igual a 15, que a gente vai fazer agora, tá? Então a gente vai fazer 15 agora. E a questão número 15 é o tipo de questão que a gente não fez nenhuma igual a ela até agora, tá? Mas se a gente tivesse em sala de aula, se a gente tivesse em aula normal, é certeza que eu teria passado dessa, porque eu gosto muito desse tipo de questão, tá? Eu acho bem legal, porque você calcula uma coisa que parece que tá óbvia e não tá. Então ele fala assim, ó. Vou ler lá com vocês. Uma massa de gelo de 300 gramas, então eu tenho a massa. 300 gramas. A 0 graus Celsius, ou seja, o gelo já está na temperatura máxima possível, essa não é uma informação relevante. Recebe 9.600 calorias. Então, o calor que ele recebe, 9.600 calorias. Qual a quantidade de gelo restante no recipiente? Considere o calor latente de fusão do gelo igual a 80. Então, o calor latente de fusão do gelo é 80. Que é o valor que a gente está usando sempre, né? Se você escrever a equação do calor latente, que L igual ml. Daí você olha aqui e fala, o que eu tenho que calcular? A questão forneceu o quê? A ideia dessa questão é que foram fornecidas 9.600 calorias, mas essa quantidade de calor não é o suficiente para derreter todos os 300 gramas. Então, o que eu faço quando eu uso essa equação?
é descobrir qual a quantidade de calor que foi derretida. Então, essa massa que aparece aqui é a massa que vai virar água, que eu vou derreter. Essa era a massa total que eu tinha no início. E o que a questão quer descobrir é qual é a massa de gelo que sobra no final. Beleza? Aplicando aqui nessa equação, ficaria assim. Nossa, ficou muito ruim a imagem agora. Vou tentar escrever grandão. Quantidade de calor total que eu vou fornecer, 9.600. Massa que vai derreter, não sei. E o L, 80. Se eu passar o 80 dividindo, então vai ficar 9.600 dividido por 80 igual a M. Então a massa que derreteu, ou seja, a massa de água, vai ser 9.600 dividido por 80, que dá 120 gramas. Ok, gente? Beleza? Só que a questão não perguntou isso, né? A questão não quer saber qual é a massa que derreteu. Ela quer saber qual é a massa que sobrou. Então, se eu tinha 300 no total, 120 derreteram, quanto sobrou sendo gelo? Então, a resposta é que a massa de gelo que sobrou é igual a 180 gramas. Entendido, gente? Belezinha essa questão? Certo? Legalzinha ela, né? Eu não lembro se eu coloquei uma dessa na prova. Mas é interessante a gente lembrar. Ah, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Vou pegar a questão anterior, tá? Pode ser essa mesmo. Então, a 15 acabou. Esqueci de comentar uma coisa. Nas três questões que a gente fez agora, nas três questões que a gente fez, a 15, a 13 e a 14, nas três a gente usou que o L é 80. Ok? Então, por que a gente usou que o L é 80? Porque é o L da fusão. O que é fusão? Fusão é quando o gelo se torna água. Quando o gelo se torna água, eu forneço calor. Então o L é positivo. E se por acaso eu tivesse falado o contrário, que a água se torna gelo. Quando a água se torna gelo, o L ele continua valendo 80. Então de água para gelo. O L continua valendo 80. A diferença é que vai trocar o sinal. Então de mais vai se tornar menos, porque para a água virar gelo eu tenho que retirar energia. Ok? Beleza, gente? Então isso é importante vocês lembrarem, tá? Então a regra é assim: quando eu vou de sólido para líquido ou de líquido para gás, eu forneço energia. Então o L, calor latente de transformação, é positivo. Quando você vai ao contrário, você retira energia e o L vai ser negativo. E esse sinal não aparece sozinho, é você que tem que lembrar. Você que tem que analisar se essa transformação está acontecendo no sentido positivo ou se você está retirando o calor e tem que pôr um sinal de menos sozinho. Entendido? Belezinha? Então acho que aqui a gente fecha o calor latente. Isso, falta só. Separei só mais 2,5. Vou pular direto para uma teórica, tá? Pessoal, questão número 23, da página 26. Então, essa é interessante, tá? Ele fala assim: em uma sala fechada e isolada termicamente, uma geladeira em funcionamento tem, num dado instante, sua porta completamente aberta. Então, alguém vai lá e abriu a porta da geladeira. Essa é a ideia. Antes da abertura da porta, a temperatura da sala é maior do que o interior da geladeira. Normal, né? Após a abertura da porta, o que acontece com a temperatura da sala? Então, frio vai se espalhar pelo ambiente. Então, a primeira coisa que acontece é que a temperatura do ambiente vai diminuir, certo? Só que depois, o que acontece? Como a geladeira está ligada, a geladeira está gastando energia elétrica para jogar o calor de fora para dentro. Desculpa, o contrário, né? De dentro da geladeira para fora. Só que quando a geladeira está aberta, ela vai gastar toda essa energia elétrica e vai continuar jogando o calor de dentro da geladeira para fora. Só que não mais dentro e fora. Ou seja, a única coisa que vai estar acontecendo é o motor trabalhando para nada. E todo motor trabalhando gera calor, beleza? Ele desperdiça calor. Então a resposta correta aqui vai ser a letra C. A temperatura da sala diminui inicialmente, mas posteriormente será maior. Por que vai ser maior? Porque o motor vai desperdiçando energia, né? Certo? É isso que vai acontecer. Bom, vamos voltar para cá. Pessoal, eu vou fazer a número 21 com vocês, na página 25. É uma questão grande e comprida, tá? Certo?
Eu coloquei uma parecida, mas a que eu coloquei na prova é um pouco mais simples do que essa. Então ela é tão grande que eu vou fazer assim, ó. Vamos ver o que eu vou fazer agora e vai chorar, tá? Vou ter que fazer assim. Tem que usar meu caderno assim. Tudo bem? Vejam lá comigo. Essa é a última que a gente vai fazer, tá? Eu queria fazer a 20, mas acho que a 20 não tem necessidade. Então, essa questão fala assim. 21. 21. Em um calorímetro de capacidade térmica igual a 30, contendo 200 gramas de água a 20 graus Celsius, mistura-se um bloco de gelo, mistura-se um bloco de gelo de 10 gramas a 0 graus Celsius, 50 gramas de uma liga metálica. Não era essa questão que eu queria fazer. Separei errado. Pessoal, ignora, não é 21. Vamos fazer a 20. Acabei de ler e falar, não, era essa. Essa eu tinha falado que eu não queria fazer. Então vamos fazer a 20. Ok? Vou mudar na hora aqui. Pra que eu vou fazer essa? É que essa vai ter 5 corpos, tá? Então vai ser 5 equações e não vai caber no meu papel. Daí vai ficar muito ruim de resolver. Na 20 vai aparecer uma palavra bem importante, a gente vai trabalhar mais pra frente. Então, leiam lá comigo. Em um recipiente adiabático, ok? Adiabático não tem a ver com diabo. Tudo bem? Entendido, gente? Não se assustem. Adiabático tem a ver com não trocar calor com o ambiente. Então vamos fazer 20. Em um recipiente adiabático, ou seja, um recipiente que não troca calor com o ambiente, mistura-se água a temperatura de 60 graus Celsius e água a temperatura de 20. Determine a razão entre a quantidade de água fria e água quente, para que a temperatura de equilíbrio seja igual a 25. Então, vamos escrever aqui. A quantidade de calor que a água quente perde, mais a quantidade de calor que a água fria ganha, tem que ser igual a zero. As duas águas estão trocando de temperatura. Então, esses dois Qs vão ser calores sensíveis. Então, para cada Q, eu vou trocar pela equação do calor sensível. Para água quente, ficaria assim. Massa da água quente, calor específico da água, temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial da água quente. Mais, para água fria, mesma coisa. Massa da água fria, calor específico da água, temperatura final, menos temperatura inicial da água fria. E tudo isso igual a zero. O C é igual para os dois e a temperatura final também. Vamos substituir os valores agora. Em um recipiente adiabático mistura-se água a temperatura de 60 graus Celsius. Então, a água quente está a 60. Então, ficaria massa da água quente, calor específico da água quente é 1, temperatura final. Ele fala lá no final, para que a temperatura de equilíbrio seja igual a 25. A temperatura da água quente é 60. Mais massa da água fria, calor específico da água é 1, né? Tanto faz se é quente ou é fria. Temperatura de equilíbrio é 25 e a temperatura da água fria era 20. E tudo isso igual a zero. Vamos dar uma simplificada aí. Ups, não coube a apostila ali. Vou colocar aqui em cima. Massa da água quente vezes 1 é massa da água quente. 25 menos 60. 25 menos 60 é 35 negativo. Mais mf vezes 1 é mf. 25 menos 20 é 5. Igual a zero. Vamos pegar esse termo que está negativo e passar para o outro lado. Então, eu teria o seguinte. Teria 5 mf igual a 35 mq. Beleza? Agora vamos ver o que a questão está pedindo. A questão falou o seguinte, olha. Determine a razão. Razão é uma divisão. Então, o que a questão está querendo saber é qual é a divisão entre quantidade de água fria, mf, e a quantidade de água quente, mq. Isso que a questão quer saber. Quanto vai dar essa divisão? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar o mf desse lado. O mq vai passar dividindo. Isso que a questão quer saber. E do outro lado ficaria 35 e o 5 que está multiplicando passa dividindo. Então, quanto vai dar mf sobre mq? É 35 dividido por 5, 7. O que significa 7, gente? Travou aqui? Estão me ouvindo ainda? Voltou. Tá bem lento, né? O que significa 7?
Significa que, para que isso aconteça, para que eu coloque água quente a 60, água fria a 20 e o resultado fica 25, eu tenho que colocar 7 vezes mais água fria do que água quente. Então é isso que está acontecendo aqui. Belezinha? Fechou? Pessoal, eu ia fazer 21, mas a 21 são 5 etapas, tá? Então vejam que aqui foram 2 equações e eu já usei a folha inteira, né? Certo? A 21 são 5 calores, então seria bem chatinha de fazer. Eu quero daquela, mas eu não tinha lido a questão inteira. Qual outra? As outras são parecidas. A número 27 também são 4 etapas. Então eu vou ficar por cima, tá? Alguém tem alguma dúvida? Gente? Tá tudo beleza? Vai ter grandona assim na Beleza. prova? Então, com mais. Eu coloquei uma com 2, tá? Beleza? Para você calcular a temperatura de equilíbrio, que é o padrão, né? Beleza. Pessoal, acho que eu vou encerrar então agora, tá? Beleza? Não vou usar a última aula. Tudo bem? Concordam comigo? Sim? Sim. Beleza. Então, pessoal, falta menos de um minuto.